Fala galera, eu tô aqui, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser ligado. Eu já vou estar ensinando como desenhar o Naruto, modo Baren, tentarei ter de conteúdo de como fazer para os personagens de anime, mangá, se canal tá filho eu tô fazendo um conteúdo diferente e vamos para o vídeo. Para estar começando, eu fiz ali a bola e a linha de centralização para poder centralizar o desenho não ficar com o queixo torto, essas coisas. O queixo do Naruto é um pouco maior porque ele é um pouco mais velho, tentando tudo no modo Baren. Ele é um pouco mais adulto, então o queixo é um pouco maior, então não leva isso em consideração na hora de fazer o personagem. E a orelha dele eu fiz um pouco mais assim do que eu costumo fazer, já que ele é um pouco mais velho, então a orelha dele é um pouco maior do que a maioria dos personagens. Já que quanto mais velho você é, maior é a orelha do personagem, não tão alto, grande quanto se nós tivéssemos 80 anos, então também tem isso. Fiz ali o torso do personagem, mais ou menos onde eu costumo fazer, já que um lado dele vai ficar a mão e vai totalmente cobrir todo o torso do personagem, mesmo assim faço, para vocês terem uma noção mais ou menos de qual a grossura do queixo e do torso do personagem, para ver se todo o torso vai ser cobrido pela mão. Na imagem de referência tá toda a mão, tá cobrindo todo o torso, então, né? Fiz ali a mão do personagem, quadradona, eu preciso fazendo os dedos dele. E depois fui fazendo mais ou menos o dedo dele e aprofundei um pouco mais, deixei um pouco mais arredondado, já que tinha ficado muito quadradão. E isso é uma coisa que eu sempre faço, todo o dedo bem quadradão, porque é mais fácil que eu acho de fazer mão. É fazer a mão quadradona, fica muito esquisito, mas enquanto eu não aprender a fazer mão normal, é essa mão que eu vou fazer o que, né? Porque esconder mão, tipo, muitas pessoas escondem mão na hora de fazer a mão. Eu não aconselho vocês fazerem isso, esconder a mão, porque a mão, se vocês esconderem a mão, botando a mão no bolso, fazendo o desenho todo, mas não fazendo a mão, fica muito esquisito. Sinceramente, fica muito esquisito. E você não aprende a fazer mão. Tipo, quando você for fazer a mão, faça a mão. Não importa se vai ficar uma merda. O importante é você fazer. Eu ali também fiz a boca do Naruto, ficou bem esquisito, eu diria, mas depois eu vou remodelar essa boca, então fique de boa. E eu também diminui um pouco mais o desenho na folha do Ibis Paint e deixei um pouco mais pro lado esquerdo, para poder cobrir um pouco mais a mão e a mão ficar um pouco mais certa, eu diria, porque tipo, ficou muito esquisita a mão. Principalmente porque essa mão ficou muito quadradona, até demais, tipo, eu costumo fazer quadradona, mas essa mão ficou muito quadradona. Fiz ali as caudas da Kyuubi e tem uma parte que eu fiz normal e fiz outra linha em paralelo para dentro, porque essa linha em paralelo que eu fiz vai ser onde vai ficar a sombra, a luz na verdade. Dentro vai ficar luz, a sombra, e fora vai ficar luz. Se você não for pintar o desenho, não importa muito fazer essa linha, ou se você não quiser tanto seguir essa parte, deixa de boa, tá de boa. Fui ajeitando um pouco mais o queixo do Naruto, fazendo um pouco mais, ajeitando a orelha do personagem que não tinha ficado tão bom. Fiz ali outra linha de centralização, separei um pouco mais e fui fazer o olho do personagem. O olho do Naruto, esse olho especificamente falando, ficou muito difícil, sinceramente. Se não tivesse essa parte essas mechas da Cube que fica chegando até, passando até da orelha dele, que dá uma impressão meio que ele é um gato, meio que lembrando a Cube. Seria bem de boa de fazer, mas não ficou tão bom. A primeira versão que eu fiz ficou muito bizarro. E na imagem de referência que eu tinha usado, era meio quadradona essa parte que fica na parte de baixo do olho. Então eu apaguei. E fiz um pouco mais parecido com outra imagem de referência que eu fiz, que eu vi na verdade. Então outra dica que eu tenho que dar com vocês na hora de fazer desenho. Use mais de uma imagem de referência. Primeiro você pega uma imagem de referência base. E depois você vai pegando essas imagens para poder, sei lá, fazer o olho do personagem. Porque, tipo, eu usei várias imagens de referência. Por exemplo, nesse desenho, por exemplo, eu usei uma imagem de referência base, para poder ser a base do personagem, tipo, a posição dele, como ele vai olhar, como ele vai fazer as coisas. Outra imagem de referência para poder fazer o rosto do personagem, que é mais ou menos o olho do personagem, como ele vai ficar, tudo isso, toda a aparência do personagem. Outra imagem de referência para poder fazer os detalhes mais específicos do rosto do personagem, tipo, a pupila, a cor da pupila, a boca dele. E outra imagem de referência para poder fazer o cabelo, porque a imagem de referência que eu usei, a base, não tinha ficado tão bom o cabelo, e eu tentei fazer parecido, mas não ficou tão bom. Eu até postei nos stories do Instagram quais imagens de referência eu utilizei. Se quiser ver, vai lá no Instagram, @oficial. Você vai ver todos os processos que eu faço para poder fazer esses personagens aqui, e todo o background que eu utilizo. Então, vamos lá no Instagram, que é muito bom se você não tá vendo todo o processo que eu faço, além do que eu posto aqui no YouTube.
Eu apaguei várias vezes o cabelo. Apaguei várias vezes o cabelo e fiz de novo, porque tinha ficado tão bom, tipo, não tão bom. Fiz ali a linha de tração de novo no olho do personagem pra poder separar um pouco mais, agitar um pouco mais, diminuir um pouco mais o cabelo. E depois fiz outra linha de alinhamento pra poder alinhar essa orelha da Kyuubi que fica soltando na cabelo do Naruto. Mas essa linha eu não fiz com verde, eu normalmente utilizo verde para poder separar um pouco mais e ficar mais visível na hora do vídeo, até mesmo para mim, na hora que eu tô fazendo. Mas eu fiz azul mesmo, porque tanto faz, eu não ia apagar mesmo, dá preguiça. Mas se você for fazer no papel ou no Ibispaint, se for fazer no Ibispaint, no digital, você faz em outra camada separada para poder na hora de apagar ser mais fácil. E se for fazer na mão, vocês façam bem mais fraco do que se fosse fazer o esboço normal, poder na hora de apagar ser bem mais de boa. E sobre a linha arte do personagem, o que eu costumo fazer, velho, não tem muito segredo. Normalmente eu utilizo a mesma linha arte, ou seja, eu mudo bem poucas coisas na linha arte. Tipo, nessa linha arte, o que eu mais mudei foi, sem dúvida, a grossura de algumas partes. Tipo, normalmente eu utilizo dois pixels de grossura em todo o desenho, normalmente alguns detalhes, tipo, no olho ou na orelha eu utilizo 2,5. Em algumas partes eu utilizei até 8. Esse, especificamente falando, é um detalhe que normalmente utiliza muito em alguns mangás, normalmente em mangás mesmo, não só em animes. O único anime que eu vejo assim que tem esse detalhe, tipo, algumas partes da linha arte são um pouco mais grossas, outras mais finas, normalmente é em Demon Slayer e Jujutsu Kaisen. Eu não tenho certeza se Jujutsu Kaisen tem utilizado tanto, mas tipo, Demon Slayer eu tenho certeza que utiliza. E até alguns episódios de Attack on Titan que eu utilizo também, tipo, algumas partes de arte são um pouco mais grossas e outras mais finas. Mesmo que no anime que você esteja utilizando, quando o Naruto também não tem esse detalhe, façam porque dá um detalhe um pouco mais no desenho. Normalmente eu não utilizo todos os desenhos, eu não faço isso, mas tipo, alguns desenhos eu utilizo para treinar um pouco mais, já que eu pretendo fazer um próprio mangá, então tem esse detalhe. É um bom acréscimo no traço do personagem, faz um pouco mais diferente. Mas se você utiliza na mão, conselho que eu te dou é utilizar o nome, o 05, nos detalhes mais do rosto, um pouco mais fino, o 07 na base e o ponto 1 ou o 0.1, né? Não é um ponto, se não me engano, no resto do desenho, ou usar um pincel um pouco mais grosso para poder dar um pouco mais de detalhe. E sobre a pintura da pele do Naruto, normalmente eu utilizo 3 ou 4 tons, dependendo do personagem, mas nesse personagem eu fiz o tom base, primeiro com 100% da opacidade no Ibis Paint, e depois eu adicionei a camada por cima, adicionei a opção 4 escuro apenas na parte de baixo, e vim fazendo ali a sombra, fiz a sombra no pescoço dele e no rosto dele, principalmente na parte do nariz dele, para poder dar um pouco mais de profundidade nessas partes que ficou sombra no personagem. Eu vou estar utilizando rachura, um filtro de rachura que tem no Ibispaint. Se você for fazer na mão, faça na rachura normal. Eu já tentei fazer rachura normal, tipo, como normalmente a pessoa faz na mão, no Ibispaint, mas não ficou tão bom, porque fica muito mais o filtro de rachura, que fica bem mais bonito. Apesar que não dá pra perceber tanto assim no desenho finalizado, no vídeo e nem no desenho em si. Sei lá, velho. Eu acho que o vídeo de rachura é mais um detalhe um pouco mais na hora de ver mesmo. E sobre a pintura do olho, eu passei um cinza normal e depois eu fui fazendo os detalhes, como eu já utilizo, adicionando a opção camada e fazer o processo normal. Eu fiz primeiro o vídeo de vermelho, não ficou tão bom, acho que ficou meio zoado, eu mudei até o filtro do desenho, mas não ficou tão bom. Então eu refiz totalmente o olho do Naruto e eu utilizei um roxo não, é a abóbora, e nos detalhes eu utilizei vermelho. Se você quiser aprender como fazer o olho, tipo, desse Naruto aí, eu até fiz um vídeo recentemente não, um pouco mais atrás, mas foi outro vídeo do canal. Como fazer o olho, vai estar aparecendo aí no card se você quiser ver, até estando como fazer boca, nariz também. E sobre o cabelo do Naruto, eu utilizei, passei um tom base de amarelo, um pouco mais puxado por magenta, acho que é magenta que chama, não tenho certeza.
E nas partes que ficou preta do Naruto, eu utilizei em outra camada para poder sobrepor, não ficar tão esquisita na hora de pintar. Eu diminui, deixei um pouco mais claro. E nas partes de som eu utilizei uma abóbora, mas não ficou tão bom, então eu apaguei e meio que fiz um amarelo um pouco mais escuro. E na parte de fora eu passei um amarelo bem mais claro, para dar um pouco mais de detalhe. E nessa parte aí, especificamente falando que eu fiz a rachura, o vidro de rachura, eu achei que eu deveria ter diminuído um pouco mais a opacidade, acho que até diminuir depois, mas tipo, diminuir a opacidade, um negócio como muito esquisito, foi muito forte a rachura. E eu fiz a mesma coisa que eu utilizei no manto do Naruto, tipo, eu achei que eu poderia ter fazer uma rachura um pouco mais nessa parte do preto do Naruto, eu achei que seria bem melhor, mas eu acabei que eu não fiz, eu esqueci de fazer. E na parte de dentro eu utilizei um vermelho um pouco mais escuro, mais puxado por rosa, um pouco mais forte. Na parte de fora eu utilizei quase um rosa mesmo, né? Tipo, tão rosa que ficou mais parte de fora do que o próprio vermelho em si. E sobre a roupa do Naruto eu utilizei. E sobre a roupa do Naruto eu utilizei uma abóbora normal e depois fui fazendo alguns detalhes em preto. E na parte do eclã do Naruto eu utilizei um branco, não 100% branco, um pouco mais cinzento, eu diria. E em algumas partes eu utilizei botei uma borda um pouco mais clara nas pontas. Eu acho que eu deveria ter colocado bem mais. E eu coloquei a rachura também nessas partes um pouco mais escuras do manto do Naruto. E sobre o fundo não tem muito o que falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!